Fala aí, guerreiros e guerreiras, tudo beleza, galera? Aqui é o Z, trazendo pra vocês mais um vídeo de história do Tekken. Esse vídeo que está sendo muito pedido, vocês estão me cobrando muito há muito tempo, tá demorando pra cacete pra sair a história do Tekken 5. É isso aí, galera, finalmente Tekken 5 está no canal. Como eu tava me coçando pra fazer essa história desse Tekken 5, cara, você não tem noção. E se você viu meu vídeo de recado que eu lancei, foi o antepenúltimo vídeo, né, que os dois últimos vídeos foi a história do Injustice e depois o vídeo da Internet Justa. E antes disso teve o recado onde eu expliquei o que aconteceu, mas se você não viu, deixa eu explicar de novo rapidamente. Eu já estava fazendo o roteiro do Tekken 5, só que deu pau no meu HD externo onde eu guardo os meus roteiros e eu acabei perdendo o meu roteiro já pronto, cerca de 10 páginas prontas. Aí eu tive que começar tudo de novo. Aí que tá, né? Por isso que demorou pra sair. Então, fazer o que, né? Eu tive que refazer o roteiro, já refiz, já tá pronto. E agora eu vou contar pra vocês a história do Tekken 5. Demorou, mas vamos lá. Tekken 5 é um game de luta desenvolvido e publicado pela Namco, lançado em 2004 para os arcades e em 2005 para o PlayStation 2. O game também ganhou uma expansão chamada Tekken 5 Dark Resurrection, lançado em 2005 para os arcades, 2006 para o PSP e no mesmo ano para o PlayStation 3. Como vimos no último vídeo, Jin derrotou Kazuya e Heihachi e fugiu do templo da família Mishima, chamado de Honmaru. Logo depois, porém, uma tropa de robôs Jax, de modelo Jack 4, invadem o local para atacar os dois. Sem escolha, Kazuya e Heihachi se unem para enfrentar esse inimigo em comum. Eles conseguem combater uma grande quantidade de Jax 4, mas os robôs não param de aparecer. É aí que Kazuya traz seu pai. Ele o pega e o joga nos robôs, fugindo do local logo em seguida. Logo depois, um Jack 4 aciona uma bomba e explode o templo com todos os robôs e Heihachi junto. Nas proximidades, um ninja observava tudo, e depois de ver a explosão, relata aos seus superiores: Heihachi Mishima está morto. O ninja elimina um Jack 4 que tentou pegá-lo de surpresa e vai embora. Próximo dali, Jin começa a se descontrolar. Algo que saiu da explosão de Honmaru afetou o Devil Jin dentro dele. Enquanto isso, podemos ver alguém surgindo das chamas do templo. No dia seguinte, Jin é acordado por uma misteriosa voz e olha ao seu redor. A floresta em que estava, agora estava completamente devastada. O pior de tudo é que ele sabia que foi ele o responsável por aquilo. Ele voltou ao seu lar, na ilha Yakushima, e lá ficou por um tempo. Porém, ele era constantemente atormentado por terríveis pesadelos. Jin sente que o Devil Jin está, aos poucos, o consumindo, e teme que, em breve, ele perca o controle para sempre. Sendo assim, ele inicia uma jornada para encontrar uma maneira de se curar. É aí que supostamente inserimos os eventos de Devil Within. Digo supostamente porque Devil Within é um modo de aventura de Tekken 5 que não se sabe ao certo se é canônico ou não. Mas por via das dúvidas, falarei brevemente dos eventos desse modo nessa parte do vídeo. Apenas tenha em mente de que esse trecho pode não ser canônico. Então, vamos lá. Durante a sua jornada, Jin ouviria rumores de que sua mãe, Jun Kazama, estava viva. Sua jornada em busca de respostas o levam até um laboratório da Mishima Zaibatsu, que havia sido invadido por pessoas misteriosas após o ataque a Honmaru. Enquanto invadia o local, Jin enfrenta uma tropa de Jacks liderada por uma versão modificada do Gunjack. Conforme ia a fundo em sua investigação, Jin descobriria que provavelmente a responsável por aquele ataque seria a G Corporation. A exploração do laboratório o levaria a encontrar experimentos bizarros e fracassados da empresa, entre eles um clone de Heihachi. Após derrotar o clone, Jin decidiu deixar aquele lugar, quando os monitores do local mudam de imagem subitamente, revelando ruínas. Curioso, ele investiga mais e encontra documentos relatando que aquele laboratório havia sido construído sob ruínas antigas. Ao ler mais documentos, ele descobre que os cientistas estavam atrás de nada mais, nada menos do que Ogre. Adentrando nessas ruínas, Jin logo se depararia com seu grande inimigo. Eles lutam novamente e Jin o derrota, e Ogre foge. Jin percebeu que Ogre despertou no mesmo momento em que ele perdeu o controle do Devil Jin, alguns dias atrás.
e passa a ver como sua responsabilidade eliminar o monstro mais uma vez. Perseguindo o Ogre até a parte mais profunda das ruínas, Jin encontra um local misterioso repleto de cristais e uma esfera de energia. Ele destrói a esfera e Ogre reaparece para enfrentá-lo. Nesse momento, o Devil Jin desperta no protagonista, que ataca o monstro. Em resposta, Ogre sofre uma nova transformação, que ficaria conhecida como Monstrous Ogre. Porém, nem mesmo essa nova forma foi capaz de eliminar Devil Jin, e Ogre foi derrotado. O monstro foi dissolvido em um feixe de luz. Com a destruição da esfera e de Ogre, as ruínas começam a ruir e Jin foge. Os eventos de Devil Within terminam aqui e a partir daí voltam os eventos 100% canônicos. A jornada de Jin é interrompida quando ele encontra um papel com o anúncio de um King of Iron Fist Tournament 5. Alguns meses depois do incidente de Honmaru, a Mishima Zaibatsu anunciou o 5º torneio. Esse anúncio pegou todos de surpresa, já que o King of Iron Fist Tournament 4 mal tinha acabado e a Mishima Zaibatsu supostamente estava sem um CEO, já que Heihachi estava morto. O prêmio era, novamente, a chance de suceder o comando da empresa, e isso atraiu muitos lutadores. Kazuya ficou surpreso com os ataques dos Jacks 4. Essa unidade Jack é criação da G Corporation, e ao ver que ele também era um alvo, Kazuya se sentiu traído. Acreditando que os traidores também são os responsáveis por esse torneio, Kazuya decide participar para fazê-los pagar. Depois do 4º torneio, Ling Xiaoyu encontrou Yoshimitsu, que a contou toda a história verdadeira da Mishima Zaibatsu. Ao saber do que aconteceu com a empresa e a família Mishima, Xiaoyu ficou triste pelo destino dessa família. Ela chegou à conclusão de que tudo começou no momento em que Heihachi jogou Kazuya naquele penhasco. Pouco tempo depois, ela encontrou um cientista que alega poder construir uma máquina do tempo e que poderia ajudá-la pelo preço certo. Acreditando que ela poderia ser capaz de mudar o futuro da família Mishima, Xiaoyu decide participar do torneio para conseguir o prêmio e pagar a construção dessa máquina do tempo. Panda estava preocupada com Xiaoyu, que estava deprimida desde o fim do 4º torneio. Ela começou a procurar por Jin, acreditando que, se Xiaoyu o reencontrasse, seria feliz de novo. Depois que Xiaoyu decidiu entrar no torneio, ela voltou para casa super entusiasmada. Panda, não entendendo muito o que estava acontecendo, decidiu participar também para ajudá-la. Após o 4º torneio, Kuma estava muito feliz por ter derrotado Pou. No entanto, ficou arrasado quando descobriu da morte de Heihachi. Kuma estava perdido sem Heihachi, mas decidiu focar em salvar a Mishima Zaibatsu da ruína. Quando chegou no quartel-general da empresa, porém, ele foi impedido de entrar e levado de volta às montanhas. Alguém já havia tomado o controle da empresa. Assim, Kuma decide participar do torneio para salvar a Mishima Zaibatsu. Depois de sofrer uma derrota esmagadora pelas mãos de King no King of Iron Fist Tournament 4, Craig Marduk, após se recuperar, iniciou um intenso treinamento para transformar seu corpo em uma verdadeira arma. Depois disso, ele participa de um campeonato de vale tudo utilizando uma máscara de jaguar negra, com o intuito de chamar a atenção de King. Ele o desafia para uma revanche que seria realizada no King of Iron Fist Tournament 5. King vê a transmissão da luta e o desafio de Marduk, e decide aceitá-lo para não deixá-lo desonrar a memória de seu mestre. Brian Fury havia se entregado ao Dr. Bosconovitch com a intenção de se curar da degeneração que sofria no jogo anterior. A promessa era que ele acordaria dentro de um ano em um corpo diferente e que Bosconovitch ficaria com o corpo antigo para estudos. No entanto, o corpo de Brian se mostrou muito complexo e Bosconovitch não conseguiu prosseguir com o planejado. Ao invés disso, o cientista instalou no corpo do ciborgue um gerador de energia ilimitada. Ao acordar e saber disso, Brian fica extremamente satisfeito e ataca o cientista. Ele também acaba matando diversos membros do clã Manji que protegiam Bosconovitch, e vai embora deixando o laboratório em ruínas. Ao saber do novo torneio, Brian decide participar para testar seu novo poder. Quando Yoshimitsu retornou ao laboratório, ficou horrorizado com o que viu. Ao saber que Brian foi o responsável por aquilo, Yoshimitsu jurou vingança. Ao saber que Brian entrou no King of Iron Fist Tournament 5, ele decide participar também. Após o 4º torneio, Steve Fox ficou mais perto de descobrir a verdade sobre o seu passado. Ele chegou a descobrir sobre seu parentesco com Nina e, com a ajuda de Lei Wulong, descobriu que ele era, de fato, fruto de um experimento da Mishima Zaibatsu. Ao descobrir isso, Steve fica furioso e deseja eliminar a empresa. Com o anúncio do 5º torneio, ele decide participar para garantir que a Mishima Zaibatsu nunca mais crie monstros como ele. Paul Phoenix perdeu para Kuma no King of Iron Fist Tournament 4. Percebendo que estava indo para o caminho errado, ele decide iniciar um treinamento para voltar a ser o que era antes dos eventos de Tekken 3.
Quando o quinto torneio foi anunciado, ele decidiu participar para mostrar a todos que ele é o melhor do universo. Lei Wulong ficou famoso depois que conseguiu eliminar o sindicato durante os eventos de Tekken 4. Agora ele está investigando um caso de ataques a dojos de artes marciais chineses. Esses ataques deixaram muitos feridos, entre eles amigos próximos de Lei. As investigações cessam quando os ataques aparentemente param. Informantes de Lei o informam de ataques semelhantes acontecendo agora no Japão. Vendo isso, o próximo local em que o atacante deve aparecer seria no King of Iron Fist Tournament 5. Lei decide participar para encontrá-lo. Após o evento de Tekken 4, Ed Gordo voltou para casa ao lado de sua aprendiz, Christy Monteiro. Pouco tempo depois disso, o avô de Christy, que para quem não lembra, também é aquele que ensinou Ed a arte da capoeira, finalmente foi solto da prisão. No entanto, ele estava fraco e doente. Ao levarem ele para um hospital, eles descobrem que o velho contraiu uma doença terminal e uma cura era extremamente difícil de ser adquirida, a não ser que eles tenham acesso à tecnologia de ponta, como a da Mishima Zaibatsu. Assim, ambos decidem participar do torneio para terem acesso a essa tecnologia e encontrar uma cura para o grande mestre da capoeira. Durante o torneio anterior, como vimos antes, as forças armadas coreanas capturaram Hwoarang e o levaram sob custódia por deserção. Feito prisioneiro na embaixada coreana localizada no Japão, Hwoarang recebeu uma carta através do embaixador da Coreia. Essa carta deixa Hwoarang perplexo. Ele é liberado de sua custódia e pegou o primeiro voo de volta para a Coreia para completar seu treinamento. Ele é liberado do serviço militar e assim recomeça seu treino. Mas tão fácil assim? Mas o que tinha naquela carta? Bom, aquela carta era de ninguém menos que o mestre de Hwoarang, Baek Do-san. Mas Baek não morreu? Isso foi o que nós pensávamos. Antes dos eventos principais de Tekken 3, como nós vimos no vídeo, Ogre atacou inúmeros lutadores, entre eles Baek. No entanto, o ataque de Ogre não matou o mestre de Taekwondo, mas sim o jogou em um abismo, deixando-o gravemente ferido e em coma. Ele acordou de seu coma cerca de um ano depois do incidente, em um hospital militar. O ministro de Defesa o relatou do que aconteceu enquanto ele estava em coma e pediu para que Baek ajudasse no treinamento dos soldados coreanos. Baek relutantemente aceitou. Um ano depois, os eventos de Tekken 4 aconteceram e Baek soube do que seu discípulo fez. Ele enviou aquela carta para Hwoarang pedindo para que ele voltasse, e foi graças a isso que Hwoarang foi liberado e conseguiu concluir seus deveres com as forças armadas tão facilmente. Agora, mestre e discípulo pretendem participar do King of Iron Fist Tournament 5 para testarem suas habilidades, e claro, Baek quer ver como seu aprendiz evoluiu no tempo em que ele esteve fora. Outro cara da velha guarda que volta é Wang Jin-Rei. Em Tekken 1 e 2, a gente sabe que Jin-Rei tem uma grande relação com a família Mishima, já que o pai de Heihachi, chamado Jinpachi Mishima, era seu amigo de infância. Certa vez, houve uma ocasião em que Jinpachi disse a Jin-Rei que, para preservar a paz, ele deve dar um fim à linhagem dos Mishimas. Pouco tempo depois disso, Jinpachi morreu. Agora, 30 anos depois, Jin-Rei recebeu uma carta e um convite para o King of Iron Fist Tournament 5. Na carta estava a mensagem: "Eu preciso de sua ajuda. Venha me ver, Jin-Rei." A carta estava assinada como sendo de Jinpachi Mishima. Intrigado e confuso com essa informação, Jin-Rei decide participar do torneio para descobrir se seu amigo realmente ainda está vivo. Outro que voltou dos mortos, Bruce Irvin, está de volta. Para quem não lembra, Bruce foi dado como morto em algum momento entre Tekken 2 e 3, em um acidente de avião. Aparentemente, porém, ou ele sobreviveu novamente, ou ele forjou sua morte para poder viver em paz e longe de tudo. Atualmente, Bruce é dono de uma escola de sobrevivência, ensinando jovens lutadores a arte do kickboxing. Recentemente, ele soube da participação de Kazuya no King of Iron Fist Tournament 4, algo que o deixou intrigado, pois até então ele pensava que seu antigo chefe estava morto. Pouco depois, ele soube também do anúncio do quinto torneio. Sentindo que algo estranho está acontecendo, Bruce decide participar do torneio. Marshall Law falhou em vencer o quarto torneio e conseguir reerguer seu restaurante e dojo. Sem condições de voltar para casa, ele permaneceu no Japão, onde passou a trabalhar como lavador de pratos em restaurantes. Algum tempo depois, Law recebeu uma ligação de sua esposa, o informando que seu filho, Forrest Law, havia se acidentado após sair com a moto de Paul Phoenix.
Sem condições de pagar o tratamento de Forrest, Marshall decide participar do 5º torneio para obter o prêmio. Como vimos antes, Li Shaolan perdeu sua luta contra Kazuya no 4º torneio depois de perder seu foco ao descobrir a sobrevivência de seu irmão adotivo. Quando Heihachi morreu, Li planejou tomar a Mishima Zaibatsu, mas chegou tarde demais. Alguém já havia feito isso. Li automaticamente pensou que havia sido Kazuya. Quando o 5º torneio foi anunciado, ele decidiu participar para derrotar Kazuya e pegar a empresa para si. Nina Williams descobriu ser mãe de Steve Fox, mas apesar de ela não tê-lo matado, nenhum sentimento materno aparentemente surgiu nela. Pouco tempo depois, o sindicato foi eliminado e ela não tinha mais trabalhos para executar. Ela decidiu contatar sua irmã, Anna Williams, esperando que ela ajudasse a recuperar suas memórias. Fazia alguns anos que Anna não via sua irmã Nina, e desde então ela sentiu um vazio em sua vida. Quando ela recebeu a ligação de Nina, as duas combinaram de se encontrar. No entanto, ao finalmente se reencontrarem, uma verdadeira guerra começou. Anna e Nina começaram a atirar uma na outra incessantemente, com armas de todos os tipos. Há quem diga que essa batalha durou dias. No final, as duas decidiram que acertariam as contas no King of Iron Fist Tournament 5. Julia Cheng perdeu os dados de seu projeto de reflorestamento, como visto no game anterior. Julia tentou recomeçar sua pesquisa do zero, mas sem os dados perdidos era praticamente impossível. Um dia, ela recebeu uma carta com um convite para o 5º torneio e decidiu participar para tentar novamente recuperar os dados que ainda estão nos computadores da Mishima Zaibatsu. Gan Ryu também está de volta. Depois dos eventos de Tekken 2, ele se aposentou e construiu seu próprio dojo de sumo, em parte para esquecer seu amor platônico por Michelle Cheng. Ao assistir o 4º torneio, ele viu Julia, que logo lembrou de Michelle, e logo sua paixão foi passada para a jovem lutadora. Ao saber que Julia estava no torneio, em busca dos dados de sua pesquisa, Gan Ryu decidiu participar do 5º torneio com a intenção de recuperar os dados e entregá-los a Julia, na esperança de conquistar seu coração. Mokujin também voltou. Para quem não lembra, Mokujin é um boneco de treinamento de madeira criado a partir de um carvalho sagrado de 2000 anos. Sempre que uma entidade maligna surge no mundo, Mokujin ganha vida, com o objetivo de eliminar essa entidade. Em Tekken 3, Mokujin despertou graças ao poder de Ogre. Quando o mesmo foi derrotado por Jin, Mokujin ficou novamente imóvel, porém com um sorriso no rosto, chamando a atenção daqueles que o recolheram para o levarem de volta ao museu. No entanto, agora Mokujin é despertado mais uma vez, ou seja, outra entidade maligna surgiu. Vamos falar agora da galera nova. Raven, um ninja espião membro de uma agência internacional. Seu nome verdadeiro é desconhecido, assim como seu passado. O que mais chama atenção sobre ele é uma grande cicatriz em forma de X que ele possui em seu rosto. Ele é mais conhecido pelo codinome Raven. Raven estava em uma missão de investigar ambas a Mishima Zaibatsu e a D Corporation. Foi quando ele presenciou o ataque dos Jacks a Honmaru. Quando o 5º torneio foi anunciado, Raven decidiu se infiltrar no mesmo para descobrir o que está acontecendo. Feng Wei, um chinês mestre na arte do Kenpo, discípulo do estilo conhecido como Punho de Deus, ele se tornou o maior aprendiz de seu dojo aos 20 anos. No entanto, ele começou a lutar fora do dojo, atacando outros dojos e derrotando diversos lutadores. Seu mestre o repreendeu e no meio da discussão, Feng o matou. Em busca do pergaminho contendo os segredos do Punho de Deus, que foram roubados pela Mishima Zaibatsu, Feng decidiu ir para o Japão e participar do King of Iron Fist Tournament 5 para recuperar os pergaminhos. Asuka Kazama, outra descendente do sangue Kazama. Asuka é considerada uma aluna briguenta. Aprendendo o estilo Kazama de artes marciais graças ao seu pai, Asuka costuma confrontar os bullies de sua escola e sempre os vence em uma luta. Um dia, ao voltar para casa da escola, Asuka descobriu que o dojo de seu pai foi atacado, e seu pai sofreu uma grande derrota e foi hospitalizado. Ela chegou a conhecer Lei, que estava investigando esses ataques, e ele informou que o atacante de seu pai deve participar do King of Iron Fist Tournament 5. Ela decidiu participar para vingar a derrota de seu pai. Caso alguém ainda não tenha entendido, aquele que Lei e Asuka estão procurando é Feng. Uma curiosidade sobre Asuka: muitos acreditam que ela seja prima ou até mesmo irmã de Jin, por ela ser uma Kazama como ele. A verdade é que, pelo menos até os eventos de Tekken 6, o parentesco de Asuka e Jin ainda não foi revelado. Ela não conhece Jin e não sabemos se ela sequer sabe sobre Jun. Talvez seu pai a tenha contado alguma coisa, mas se sim, isso não foi mostrado no game. Até o momento sabemos que Asuka é uma Kazama, assim como Jin.
então eles são parentes, mas o grau de parentesco ainda é desconhecido. Jack 5. Opa! Espera aí. Como assim Jack 5? Cadê o Jack 3? E você ainda nem explicou direito sobre Jack 4? Calma, calma, calma. Calma que isso será explicado agora. Como vocês sabem, o último Jack que levou um número foi Jack 2, que foi destruído nos eventos finais de Tekken 2. Sua memória foi recuperada pela pequena Jane e anos depois foi inserida em Gun Jack. Após os eventos de Tekken 3, Gun Jack e sua amiga Jane foram atacados pela Tekken Force, e o robô protegeu a amiga dos ataques. O ataque da Tekken Force destruiu Gun Jack. Jane, porém, acabou sendo salva pelos agentes da D-Corporation e desde então passou a trabalhar para eles. Utilizando seus conhecimentos da tecnologia dos Jacks, Jane passou a construir novos Jacks para a empresa. Considerando o Gun Jack e o Jack 3, ela criou o Jack 4, que foi produzido em massa e utilizado em missões como o ataque a Honmaru. Agora ela está terminando de construir o Jack 5. Antes de produzir em massa, porém, eles decidem usar o King of Iron Fist Tournament 5 como teste de campo para o novo modelo. Roger Jr. Para quem não lembra, durante os eventos de Tekken 2, o Dr. Bosconovitch criou animais geneticamente modificados com o intuito de serem usados como armas pela Mishima Zaibatsu. Um desses animais foi Roger, um canguru. Depois do King of Iron Fist Tournament 2, Roger passou a viver em paz com outros cangurus e, com o passar dos anos, construiu sua própria família. Um dia, porém, ele foi sequestrado pela Mishima Zaibatsu. Seu filho, Roger Jr., ao lado de sua mãe, decide participar do King of Iron Fist Tournament 5 para resgatar seu pai. Sergei Dragunov, um russo agente de elite da KGB. Dragunov comandava uma operação que consistia em uma escavação em uma floresta gélida da Rússia, quando nessa escavação, um objeto místico foi encontrado. Depois de um mês estudando o objeto, a KGB identificou uma fonte de poder semelhante vindo do Japão. Dragunov foi selecionado para ir para o Japão para encontrar essa fonte de poder e levá-la para a mãe Rússia. Lily. Emily de Rochefort é uma estudante nascida em Mônaco, filha de um dono de uma grande empresa petrolífera. Um dia, ela foi sequestrada naquele típico caso de sequestradores que pegaram uma filha de gente rica para conseguir um grande dinheiro em resgate. No entanto, os sequestradores foram pegos de surpresa por Lily, que contra-atacou e acabou com todos os captores usando suas habilidades em artes marciais. Esse caso acabou despertando em Lily uma grande ânsia por adrenalina. Agora ela não queria parar de lutar. No entanto, seu pai era um pacifista e não permitiria que ela se envolvesse em lutas. Não querendo parar de lutar, ela finge entrar de férias para poder viajar pelo mundo usando o jato particular de sua família para lutar em lutas de rua. Em uma dessas lutas, ela pega de seu adversário um convite para o King of Iron Fist Tournament 5. Sabendo que a empresa que organiza esse torneio é a Mishima Zaibatsu, Lily decide participar, pois a Mishima Zaibatsu é a principal responsável por diversos problemas que seu pai passa com sua empresa. Ela quer participar para acabar com a empresa dos Mishimas e ajudar seu pai. Armor King. Hã? Como assim? Mas o cara não morreu? Bom, aí que tá. Em Tekken 5 ainda não sabemos quem realmente é esse Armor King. Aparentemente, a notícia da revanche de King e Marduk chamou a atenção desse misterioso guerreiro. Ele está nitidamente trajando igual ao falecido Armor King. Será que o Armor King ainda está vivo? Se não, quem será esse lutador? Por enquanto, ainda é um mistério. Só para avisar, os personagens Dragunov, Lily e Armor King são exclusivos da expansão Dark Resurrection do game, ou seja, eles não aparecem nas versões originais. Pela primeira vez na franquia, podemos ver exatamente quem enfrentou quem no torneio. Steve luta contra Bruce, chegando até mesmo tirar onda com a cara dele, chamando de velho, dizendo que o tempo dele já passou. Ele mordeu a língua pois Bruce o derrotou em combate. Anna e Lee se enfrentam, mas não sabemos exatamente quem venceu. King e Julia se enfrentam. Julia tenta convencer King a desistir de sua vingança, mas o lutador não a dá ouvidos. King derrota Julia e clama que Marduk será o próximo. Os antigos rivais Marshall Law e Bick do Sun se reencontram em combate. Bick é o vencedor dessa luta. Outros rivais também se reencontram, Jin e Hwoarang. Porém, dessa vez Jin não queria lutar contra Hwoarang naquele momento, querendo ir logo lidar com os seus problemas familiares. Hwoarang não lhe dá ouvidos e eles acabam lutando, com Jin sendo o vencedor. Hwoarang e Bick também se enfrentam. A luta parece ter sido mais para praticar do que uma luta oficial. Raven confronta Dragunov. Ele revela saber quem é o agente e o confronta. Dragunov derrota Raven e segue seu caminho. Houve possivelmente outra luta entre Hwoarang e Jin, que termina na vitória de Hwoarang. Jin pouco se importa com a derrota e parte. Lei,
luta contra Jin Ray. Ele o derrota e eles conversam sobre as razões de ambos estarem no torneio. Jin Ray começa a contar a ele sobre o mistério de Jinpachi. Bruce luta contra Christie e sai derrotado também. Lee encontra Brian e o desafia, pretendendo prendê-lo pelo assassinato dos membros do clã Manji. No entanto, Brian o derrota. Ganryu acaba se deparando com Lily. Eles lutam e Lily é a vencedora. Ed e Christie têm uma discussão. Ed não quer que Christie se envolva, mas ela não quer ficar de braços cruzados. Lei finalmente se vê cara a cara com Feng. O lutador reconhece Lei não como policial, mas como mestre dos 5 estilos diferentes de Kung Fu. Eles lutam, não se sabe quem vence, mas aparentemente Feng acaba revelando a Lei sobre seus objetivos, e o policial se pergunta se isso está relacionado ao Jinpachi Mishima. Ganryu se depara com Julia. Ele se vê no dilema entre lutar com Julia, vencer e pegar os dados para ela, ou deixá-la vencer e seguir seu caminho. Eles lutam, mas nós não sabemos quem venceu. Kuma encontra Panda mais uma vez e tenta novamente conquistar seu coração. Ele falha novamente e é derrotado por ela em batalha. Ele também encontra Xiaoyu, que tenta convencê-lo a parar de ir atrás de Panda. Posteriormente, Paul teria sua revanche com Kuma. O vencedor não é revelado. Raven e Yoshimitsu se enfrentam. Raven fica indignado por Yoshimitsu se autoproclamar ninja, mas não agir como um. Raven o derrota e vemos uma cena cômica dele ensinando Yoshimitsu os sinais de mão dos ninjas. Lee lutaria contra Kazuya, ainda acreditando que ele é o responsável por aquele torneio e pela nova gerência da Mishima Zaibatsu. Aparentemente essa revanche foi para o lado de Lee. É aí que nós temos uma grande revelação. Raven tem uma surpresa ao se deparar com seu próximo oponente, Heihachi. Raven, surpreso, pergunta como ele sobreviveu àquela explosão. Heihachi de fato sobreviveu àquela explosão graças ao seu corpo, que é mais resistente que o de uma pessoa comum. Ao invés de morrer na explosão, a mesma o jogou para muito longe, onde ele ficou inconsciente por várias semanas. Quando ele finalmente recobrou a consciência, o torneio já estava acontecendo e ele decidiu se infiltrar para descobrir quem é o responsável por aquilo e tomar a Mishima Zaibatsu de volta. Raven pergunta aos seus superiores o que ele deveria fazer, e ele é instruído a eliminar Heihachi. Ele o derrota, mas seus superiores o contatam novamente, dizendo que seu objetivo mudou. Agora ele deve eliminar o verdadeiro anfitrião do torneio, Jinpachi Mishima. Continuando o torneio, Marduk enfrenta Ana e vence. Heihachi se depara com Jack 5, o reconhecendo como sendo idêntico aos Jacks 4. Eles lutam, mas não sabemos quem venceu. Kazuya e Bruce finalmente se veriam frente a frente. Bruce diz que, dessa vez, eles são iguais e não chefe empregado como há 20 anos. Eles lutam e aparentemente Bruce acaba levando a melhor. Ed também encontraria Kazuya. Para quem não lembra, em Tekken 3 descobrimos que aquele quem ordenou a morte dos pais de Ed foi Kazuya, e Ed finalmente o encontrou para ter sua vingança. Kazuya a princípio não o reconheceu, mas logo lembrou do caso da família brasileira. Eles lutam e, ao que podemos ver, Ed foi o vencedor. Xiaoyu finalmente reencontra Jin, mas o encontro não foi tão feliz assim. Jin diz para Xiaoyu desistir do torneio, pois era perigoso. Xiaoyu, porém, ainda crê no plano da viagem temporal e eles acabam lutando. Yoshimitsu encontra Brian e o desafia, desejando vingar seus companheiros mortos. Eles lutam, mas não sabemos quem vence. De qualquer forma, o perdedor foge e o vencedor o persegue. Asuka finalmente encontra Feng e o desafia, desejando vingar seu pai. Eles lutam, mas não sabemos quem vence. Lau encontra seu amigo Paul em combate. Ele tenta convencê-lo a desistir para que ele continuasse e salvasse Forrest, mas Paul se recusa, ainda querendo ser o melhor. Roger Jr. e Mokujin se encontram. De alguma forma, eles conseguem se comunicar, um querendo informações do outro, mas sem sucesso. King e Marduk finalmente se encontram para a tão aguardada revanche. Eles lutam, mas não sabemos ao certo quem venceu. É possível que o vencedor tenha sido King, mas dessa vez eles não guardam mágoas um do outro. Eles apertam as mãos, mostrando o respeito que sentem um pelo outro. King perdoou Marduk. Algum tempo depois disso, Marduk é pego de surpresa pelo misterioso Armor King, que o derrota em combate e o nocauteia. Lee fica surpreso ao reencontrar Heihachi vivo. Depois da surpresa, pai e filho adotivo lutam, e Lee aparentemente vence. Kazuya se depara com Raven, que o chama de covarde por ter fugido durante o ataque a Honmaru. Eles lutam e Kazuya vence. Após a vitória, Kazuya tenta arrancar algumas informações do ninja, que diz ainda não saber de tudo, mas que revela que havia um segredo guardado embaixo do templo. Enquanto isso, Lei e Steve se encontram. Eles aparentemente não lutam uma luta oficial do torneio, mas sim praticam juntos. Jin Ray se depara com Feng. Ele o derrota e aparentemente, mesmo não falando nada, Feng demonstra respeitar o velho guerreiro.
Raven se depara com Nina, demonstrando saber sobre ela, mesmo ela nunca tendo conhecido. Eles lutam e Nina parece vencer. Nina e Ana se encontram finalmente para um acerto de contas, porém não sabemos quem é a vencedora da luta. Steve se depara com Heihachi, acreditando que ele seja o responsável por tudo o que está acontecendo. Ele o derrota em combate, mas Heihachi revela a Steve que ele não é o verdadeiro inimigo, e que o verdadeiro responsável por aquele torneio está em um lugar chamado de Marco Zero. De alguma forma, o andamento do torneio acaba levando muito dos lutadores para lá. Lá, Heihachi e Kazuya se reencontram e começa uma discussão sobre os eventos em Honmaru. Kazuya pergunta se ele sabe o que está por trás desse torneio, dizendo que, seja lá o que for, tem a ver com o que estava abaixo de Honmaru. Heihachi, ao ver isso, se dá conta do que pode estar acontecendo. Enquanto isso, Dragunov se depara com Devil Jin. Aparentemente, Jin ainda não consegue controlar o Devil Jin em seu corpo. Jin e a entidade Devil Jin são seres diferentes, assim como Devil e Kazuya eram antes de Tekken 4. Aparentemente, a fonte de energia que a KGB identificou era o próprio Devil Jin, e Dragunov decide capturá-lo. De volta ao Marco Zero, Jinrei encontra Heihachi, que pergunta se é realmente Jinpachi quem está por trás do torneio. Jinrei responde não saber, mas que é provável. Heihachi tenta convencer Jinrei a ajudá-lo, mas o velho chinês não se deixa ser enganado novamente. Eles lutam e Jinrei derrota Heihachi, partindo para continuar suas investigações. Já Kazuya finalmente se encontraria com o responsável por tudo o que está acontecendo ali, seu avô, Jinpachi Mishima. Trata-se do pai de Heihachi Mishima, ou seja, ele é avô de Kazuya e bisavô de Jin. Ele também é amigo de infância de Jinrei, assim como o fundador da Mishima Zaibatsu. Ao contrário de seus descendentes, Jinpachi era um guerreiro honrado e muito sábio. Ele sentiu que seu filho e seu neto tinham um grande mal em volta deles, e chegou a cogitar eliminar sua própria linhagem para dar fim a esse mal. No final, ele foi traído por Heihachi, que lhe tomou a empresa. Quando Jinpachi tentou tomá-la de volta, Heihachi o aprisionou em um local secreto abaixo do templo Honmaru. Sim, Jinpachi é o segredo que Raven estava se referindo. Não se sabe como Jinpachi sobreviveu por tantos anos, mas depois da explosão do templo, ele se libertou e retomou a Mishima Zaibatsu. No entanto, algo parece diferente em Jinpachi. Agora ele emana uma aura maligna muito poderosa. Jinpachi confronta seu neto Kazuya e também seu filho Heihachi. Eles se preparam para lutar e é aí que Jinpachi assume uma forma monstruosa. Jinrei também confronta seu amigo, que pede para ele matá-lo. Jinrei não quer machucar seu amigo, mas parece não ter escolha. Jinpachi parece estar lutando contra a entidade que o transformou nesse monstro, e diz que se ele obtiver controle total, será o fim do mundo. É possível que outros lutadores tenham chegado àquele lugar, além dos envolvidos com os Mishimas. Entre eles tem Steve, Jack 5, Paul, Ganryu, Julia, Law, Xiaoyu e Lily. Lei também confronta o vilão, que acaba revelando o que aconteceu com ele embaixo de Honmaru. Na verdade, Jinpachi morreu naquele lugar, depois de passar dias sem comer naquele confinamento. No entanto, seu corpo foi possuído por essa entidade maligna que o reviveu. Com a explosão do templo, Jinpachi se libertou, mas agora essa entidade o está consumindo e fazendo se mover contra o mundo todo. Em seus últimos resquícios de humanidade, Jinpachi retomou a Mishima Zaibatsu e anunciou o King of Iron Fist Tournament 5, na esperança de atrair alguém capaz de impedi-lo. Foi por esse mesmo motivo que ele mandou a carta para Jinrei, pois ele queria que seu amigo o ajudasse a salvar o mundo tirando sua própria vida. Raven também confronta o vilão. É possível que diversos lutadores, se não todos, tenham enfrentado o poderoso vilão durante essa ocasião, mas Jinpachi é muito poderoso e ele conseguiria derrotar a todos. Não se sabe se isso é canônico, mas é possível que Devil Jin tenha sido capturado por Dragunov, mas que conseguiu escapar. Sendo ou não capturado, Jin aparece diante de Jinpachi. Eles rapidamente se apresentam e ao ver que Jin também é seu descendente, ele entende o porquê de estar com tanta ânsia de eliminá-lo. Assim, eles lutam. Em algum momento durante a luta, Devil Jin assumiria, demonstrando querer absorver o poder de Jinpachi. Azuka também chega ao local, e sem entender o que está acontecendo, confronta Devil Jin. Após lidar com a moça, a luta contra Jinpachi continua, mas o vilão se mostra muito forte. O herói é derrotado, e Azuka observa tudo. Ela tenta enfrentar Jinpachi também, mas aparentemente é derrotada. Devil Jin retornaria logo depois e Jinpachi diz que ele não conseguiria derrotá-lo se ele se deixou ser consumido pelo Devil Jin. No entanto, Devil Jin
diz que não se deixou ser consumido, ele agora tem controle total dos genes. Não sabemos, porém, se esse é o Jin ou o Devil Jin falando. Então não sabemos de fato se Jin tem realmente o controle. Eles retomam a luta e dessa vez Jin leva melhor e Jinpachi é derrotado. Vemos Devil Jin tomando o poder da entidade que possui o Jinpachi, ficando mais poderoso. Depois da luta, Asuka vai recorrer a um consciente Jin, que volta ao seu estado normal. Enquanto tenta acordá-lo e procurar por ajuda, Asuka toca em Jin, e o poder de seu sangue Kazama acaba inconscientemente curando o herói. Jin acorda e, confuso com o que está acontecendo, acaba acidentalmente caindo de cara nos seios de Asuka. Furiosa, ela lhe dá um grande soco e vai embora. Há mais de um final no game em que Jinpachi morre, mas até o momento não sabemos qual é o canônico. No final de Jinrei, Jinpachi morre em seus braços, enquanto no final de Kazuya, ele pega seu avô pelos braços, mas acaba lhe dando o golpe de misericórdia de forma cruel, matando. De qualquer forma, sempre que morre, Jinpachi vira pó. Saindo do local, King acaba cruzando o caminho com o misterioso Armor King e rapidamente vai até ele, querendo saber quem ele era. Armor King, porém, sequer para conversar. Ele surpreende King com um golpe de agarrão e depois de derrubá-lo vai embora. King se levanta dizendo conhecer aquele golpe. Com a eliminação da entidade maligna, Mokujin novamente fica imóvel, voltando a ser um boneco de madeira comum. Raven se comunica com seus superiores relatando a missão completa. Logo depois ele pula em cima de um jato de sua agência que o leva embora. Feng encontra o pergaminho dos segredos do Punho de Deus e depois parte para praticar os segredos que aquele pergaminho contém. Com o final do torneio, todos voltam às suas vidas normais. Bruce defende um jovem de um grupo que o atormentava. Shiv encontra os laboratórios da Mishima Zaibatsu responsáveis pela sua criação e destrói tudo. De alguma maneira, Ganryu consegue os dados da pesquisa de Julia e marca o encontro com ela com o intuito de entregá-la os dados e também se declarar para ela. Eles se encontram em um cais e Ganryu entrega os discos contendo os dados. Julia o agradece e Ganryu tenta pedir sua mão em casamento, mas quando ele o faz, ela já havia ido embora. Ao recuperar sua pesquisa, Julia foi capaz de retomar seus estudos, mas aparentemente o solo seco do Arizona não é o ideal para um reflorestamento, e ao que parece sua pesquisa foi um fracasso. Porém, suas esperanças se reacendem quando em seu laboratório uma pequena planta nasce em um pequeno pedaço de terra do Arizona. Hwoarang volta a se envolver em brigas de rua, mas é impedido por Bick, que dá uma lição nele e em seus desafiantes. Lily volta para sua casa em Mônaco. Brian e Yoshimitsu continuam a um caçar o outro. Jack 5 volta para a D Corporation, onde Jane decide arriscar e colocar no robô as memórias do destruído Gun Jack. Aparentemente a tentativa dá errado e Jack 5 se descontrola, mas ao se aproximar de Jane, ele se lembra dos tempos em que a conheceu como Jack 2 e Gun Jack. Assim, as memórias voltam para o robô. King e Marduk não apenas fizeram as pazes, como decidiram iniciar uma parceria. Eles passam a participar de torneios de luta livre em duplas e se consagram campeões. Roger Jr. invade os laboratórios da Mishima Zaibatsu em busca de seu pai Roger. Ele o encontra e fica furioso ao descobrir que Roger estava em um quarto confortável vendo televisão. Roger estava vivendo confortavelmente enquanto sua mulher e filho se preocupavam com ele. Furioso, Roger Jr. dá um grande golpe em seu pai e vai embora. Lei volta para sua vida de policial em Hong Kong e Lee volta para sua vida de empresário. Algum tempo depois disso, Hwoarang estava pegando a estrada em sua moto, quando subitamente aparece em sua frente Devil Jin. Hwoarang capota, provocando um acidente. Devil Jin caminha em sua direção, demonstrando querer lutar. Hwoarang se levanta, aceitando o desafio. Agora, o que aconteceu com a Mishima Zaibatsu? Para quem não lembra, o prêmio do King of Iron Fist Tournament 5 era a associação oficial no comando da empresa. Assim, provavelmente algum tempo depois do confronto entre Devil Jin e Hwoarang, todos os empregados da Mishima Zaibatsu recebem seu novo chefe. Aquele que derrotou o CEO anterior, Jinpachi, agora tomou seu lugar. O novo CEO da Mishima Zaibatsu, Jin Kazama. E é isso aí, galera, esse foi o fim do aguardadíssimo vídeo da história de Tekken 5. O que você acha dessa história? Gostou? Essa história é bem longuinha, hein? Talvez seja o vídeo mais longo de Tekken que eu fiz aqui pro canal. Enfim, eu acho que valeu a pena. Se você acha o mesmo, clica no gostei aí para divulgar o vídeo, para ajudar na divulgação do canal e fazer o Z Games crescer cada vez mais. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal aí e recomende esse canal pros amigos, cara. Me ajuda a chegar dos 1000 inscritos aí, porque
tem muito conteúdo bom vindo pro Z Games. E se você quer saber mais dos meus trabalhos, tem os meus outros dois canais, o Tentáculo Tube e o Z Games. Os links estão aqui na tela e na descrição do vídeo. Se você se interessar, só conferir lá esses outros dois canais, beleza? E só para avisar, o próximo vídeo da franquia Tekken que eu contarei aqui não será Tekken 6, e sim o spin-off Death by Degrees. Esse que é um spin-off não canônico estrelado por Nina. Por que eu resolvi contar a história dela agora? Porque, na minha interpretação, se Death by Degrees fosse canônico, ele se passaria exatamente nesse intervalo de tempo entre Tekken 5 e Tekken 6. Então, eu decidi contar a história desse game agora, beleza? Eu espero que você compreenda. Então é isso aí, galera. Clica no gostei para ajudar na divulgação, compartilha aí pra sua galera. Se você é novo no canal, se inscreva se você gostou do conteúdo e me siga no Twitter se você quiser, @zebolt2 e converse comigo lá. Já é? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui!